Meu amigo vascaíno, hoje que dia de polêmica. Pedro Paulo ficou no Rio de Janeiro, acelerando o processo de contratações do Vasco, acelerando, e Felipe, toda a comissão técnica foram passear lá no Equador. A gente vai colocar aqui as imagens que a gente tomou conhecimento hoje, que constata a forma como esses caras estão tratando o Clube de Regatas Vasco da Gama. Paralelamente a isso, um dia aí que a gente teve novidades com relação à situação de Alameda e que o Vasco finaliza a sua preparação para enfrentar a equipe do Independente Del Valle. E vamos nós com 3 volantes para esta partida. Meu amigo vascaíno, você que não é inscrito aqui no nosso canal, você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama está vivenciando, se inscreva no nosso canal e bora aí para o nosso vídeo. Bom, hoje o Vasco finalizou os preparativos para o jogo contra a equipe do Independente Del Valle. O Independente Del Valle que está invicto desde quando saiu, foi eliminado da Libertadores das Américas. Chamou a atenção que sem Felipe Coutinho, que repito, para mim é um reforço, não está jogando nada, está jogando só com o nome, o Vasco da Gama vai jogar aí com 3 volantes. Pelo menos hoje, o substituto do Coutinho foi o Paulinho. Isso mesmo, Paulinho. Diniz viu o Jair e coisa e tal, mas vai jogar o Paulinho. E o time do Vasco da Gama, com Léo Jardim no gol, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Tietê, Paulinho, Ryan, Nuno e Vegete. Dia hoje que foi marcada pela apresentação oficialmente. O Thiago Mendes foi anunciado como reforço aí dos Gigantes da Colina. Thiago Mendes, que também foi registrado no boletim informativo da CBF na tarde de hoje. E mais, a expectativa para que Thiago Mendes possa aí efetivamente jogar já na partida contra a equipe do Grêmio no próximo dia 19, no sábado, em São Januário. Bom, sobre a situação de reforços, tivemos uma novidade vinda lá dos amigos do BTB Esporte sobre a situação do Alameda e o seguinte: o Vasco continua no páreo para trazer o jogador. Perfeito? Antes, a gente coloca aqui a informação sobre a situação de jogadores que podem ser emprestados ao Volta Redonda. Desculpa, certo? Lincoln e também o Paulinho, 2 jogadores, um zagueiro e outro lateral, que poderiam ser usados aí no time principal, vão ser emprestados para o Volta Redonda. Paralelamente a isso, continua aí a situação de vários jogadores que não têm condição nenhuma de vestir a camisa do Vasco no time principal. Mas a situação é a seguinte: agora sim a gente vai colocar a informação vinda do BTB Esporte sobre a situação
de Alaminda, certo? A definição sobre o futuro do equatoriano, alvo do Vasco, deve sair nos próximos dias aí, e o BTB Esporte confirma aí que o Vasco segue aí como um dos favoritos para trazer o Alaminda. O Vasco que realmente precisa de ponta esquerda. E não é só ponta esquerda, né? O Vasco precisa de vários reforços aí. Mas o dia foi marcado por essa imagem aqui que constata a falta de comando e a arrogância da atual diretoria do Vasco da Gama. Porque enquanto você, torcedor do Vasco, você está chateado, puto, tá o Felipe lá, ó, de camiseta, short, chinelo. O que esse rapaz, o que esse escroto foi fazer lá no Equador? Sem o uniforme do Vasco. Rapaz, por isso que ninguém respeita, por isso que tem jogador aí que não se entrega. Vamos ver aí a informação que veio lá do canal A Hora do Vasco. Vamos ver. Atenção que não estão trajados de Vasco. Agora merece, o Baran, merece o like, merece o like. Vamos lá. Todo mundo dando like agora, galera. Todo mundo dando like. É o Felipe ao vivo. Agora é o Lineker e o Vasco. Vamos lá. Vamos lá. Felipe passando aqui, Daniel Félix. Felipe passando aqui. Felipe, pode falar com a Hora do Vasco aqui ao vivo rapidinho, Felipe? Não dá para falar, Felipe? Jogadores sentiram a altitude? Como que está a situação envolvendo aqui Quito? Não dá para falar? O Daniel Félix está aqui, pode responder melhor. Jogadores estão sentindo a altitude? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Depois a gente conversa, tá bom? Não pode falar. A assessoria está falando que não pode, então vamos acompanhá-los, né? Vamos acompanhá-los aqui. Ultrapassa eles para pegar de frente. Vamos lá, vamos acompanhar aqui o Felipe, diretor técnico do Vasco. Sabe o que eu acho legal? Deixa o Lineker lá, deixa lá. Ao vivo aí, o torcedor vascaíno, o único canal aqui que cobre o Vasco no Equador. Estamos aqui fazendo essa força, divulgando a marca. Então tá aí, ó. Ele, chinelo, sem uniforme do Vasco, não é exemplo para nada. Enquanto isso, o presidente do clube tá aqui no Rio de Janeiro, Deus sabe lá fazendo o quê, sem comando. E ninguém se revolta nesse clube. Tá lá o seu Daniel Félix lá, que esse time não anda, né? Não anda, não corre, não faz nada. Bando de morto dentro de campo. Tá lá, continua como preparador físico do Vasco. É o Vasco dos amigos do Felipe. Tá aí. Foram lá para si. É por isso que a gente está vendo aí, tá? O Ortega já tinha falado sobre isso, sobre essa mamata nas viagens aí do Vasco. O Ortega que patrocinava o basquete. E a gente está vendo aí, meu irmão, mais de 50 pessoas viajaram para isso aí, ó. É gostosinho fazer compra. Enquanto o Vasco, ó, tá, ó, o torcedor tá, ó, tá aí, irmão. Tá aí. Tem torcida que não faz, torcida não faz nada. É brincadeira. Isso é um desrespeito à instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. E o seu Pedrinho, Botox, já passou da hora, Botox, de falar alguma coisa, tá? Não sei o que você ficou fazendo aqui no Rio. Não sei se você foi comprar calça da Shein, se você foi fazer aplicação de Botox, ninguém sabe. O Vasco tá sem comando, tá desse jeito aí. Cara ganhando 1 milhão por mês, esse Felipe. 1 milhão por mês, é vagabundo, rapaz. 1 milhão por mês para simplesmente aí, ó, fazer turismo no Equador. Foda, meu. Tá aí o Vasco que vocês queriam. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.